Gente, boa noite mais uma vez, boa noite para os que chegaram depois, que eu ainda não havia cumprimentado. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus com vocês hoje, que se encontra em Marcos. Sem a gente perceber, parece que a gente está fazendo uma série em Marcos, que tem muitas pregações no Evangelho de Marcos. Hoje será em Marcos capítulo 3. Marcos 3, a partir do versículo 20. Marcos 3, 20. Aqui na minha versão, que é a nova versão internacional, pode estar diferente um pouquinho da versão que você utiliza aí. A minha versão diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Tinha tanta gente na casa e eles estavam tão ocupados que eles não tiveram prazo para comer. O versículo 21 diz: Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Agora eu quero que você pule para os versos de 31 a 35. Aqui, Jesus estava em uma casa, rodeado por uma multidão. Os familiares de Jesus ficaram sabendo que Jesus estava nessa situação e foram até lá para trazer Jesus de volta. Isso aqui está acontecendo em Cafarnaum. A família de Jesus, vocês se lembram que Jesus foi criado em Nazaré. A família de Jesus pensou: nossa, o que Jesus está fazendo, talvez, né, é muito perigoso. Vamos lá trazer ele de volta. E no versículo 31, a família de Jesus então chega para tentar trazer Jesus de volta. O versículo 31 diz: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, família é uma das, pensando assim nas invenções de Deus, nas coisas que Deus instituiu, família é uma das melhores delas. É com os nossos familiares que, em geral, tirando aquelas famílias disfuncionais onde essas coisas não funcionam, mas, em geral, são os nossos familiares as pessoas mais confiáveis da nossa vida. São com essas pessoas que nós nos abrimos, é para essas pessoas que nós nos queixamos, que nós reclamamos, nós temos liberdade de conversar com os nossos familiares. Deus nos deu família para isso, para essa intimidade, para essa ajuda mútua. E Jesus tinha família. E Jesus gostava tanto de família que ele tinha 2 famílias. Essa passagem é uma passagem que deixa claro isso, que Jesus possuía 2 famílias. E nós vamos ver aqui hoje, a nossa intenção é falar das diferenças entre as 2 famílias que Jesus tinha. Jesus tinha uma família que eu vou chamar hoje de família natural. É o que o texto aqui diz de familiares, são os familiares de Jesus. Jesus nasceu e foi criado por uma família humana, comum. Ele tinha sua mãe, o texto aqui vai falar dos seus irmãos. Jesus tinha familiares. Ele fazia parte de uma sociedade, e essa sociedade tinha as famílias. Jesus fazia parte de um núcleo familiar. Mas tem um outro grupo do qual Jesus fazia parte, que no final da história ele disse: esses são a minha família. Esse outro grupo não era formado por seus familiares de sangue, por assim dizer. Era um grupo formado por seguidores, por discípulos, por pessoas que andavam após Jesus, que onde Jesus estava, essas pessoas estavam também, que se interessavam por Jesus. O texto aqui diz que a casa estava lotada dessas pessoas. Essas pessoas, essa segunda família, eu vou chamar de família espiritual. Então, a família natural de Jesus, onde Jesus cresceu, a família que cuidou de Jesus, que ensinou Jesus, que introduziu Jesus na sociedade, a família natural, e a família espiritual, que é essa outra família que Jesus diz:
Esses são a minha família, esses que me obedecem. E quando eu falo de espiritual, é claro que eu não estou falando de pessoas que são neuróticas, que só pensam no céu, que esquecem a vida na terra. Pelo contrário, espiritual é aquela pessoa que vive a vida aqui, mas com uma outra lógica, com uma outra mentalidade. Eles olham para essa vida não do jeito que todo mundo olha, mas procuram olhar para essa vida do modo como Jesus olha. Então, esses são os espirituais, o que eu chamo aqui nessa nossa mensagem de família espiritual. Nós vamos tratar então de 5 diferenças entre essas duas famílias, a família natural de Jesus e a família espiritual de Jesus. O exercício que eu gostaria que você fizesse, que eu fiz e continuo fazendo, é que enquanto eu apresento essas diferenças, você vai se colocando assim, opa, eu me pareço mais com a família natural de Jesus. Não, peraí, eu estou me parecendo mais com a família espiritual de Jesus. E nós faremos reflexões a partir disso. A primeira diferença que nós observamos ao ler esse texto, a primeira diferença que eu vejo aqui e trago para vocês, é que a família espiritual de Jesus se reúne para ouvi-lo. Vocês viram que a casa estava cheia, as pessoas estavam em torno de Jesus. A família que ele vai chamar, esses são os meus familiares, essa é a minha família. Os espirituais, eles se reúnem para ouvir Jesus. Já a sua família natural, o que o texto vai chamar de os seus familiares, eles sabem de Jesus por outras pessoas. Veja a diferença. Um grupo se reúne ao entorno de Jesus para ouvi-lo diretamente. O outro grupo, que são os seus familiares, sabem do que Jesus fez e do que ele fala por intermédio de outras pessoas, porque eles não estão lá. Eles ouviram de outras pessoas o que está acontecendo com Jesus. Com isso, com essas diferenças que eu vou mostrar aqui, eu não quero dizer que a família natural de Jesus, os familiares de Jesus, são pessoas ruins. Pelo contrário, Maria é uma mulher santa, abençoada de Deus. Os seus irmãos foram incrédulos por um tempo, mas depois se tornaram comissão de frente na luta pelo Evangelho. Não estou dizendo aqui que a família natural de Jesus era uma família ruim, mas por um tempo eles passaram por talvez algum tipo de dúvida, de incredulidade. E eu quero que a gente faça essa comparação aqui agora. Olha os versículos 20 e 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão. A família espiritual, os seus discípulos, parte dessa multidão, porque a multidão tinha gente interessada em Jesus e tinha gente que estava ali por curiosidade, tinha gente que estava ali por motivos diversos. Mas tinham alguns que estavam ali de forma legítima. Então, essas pessoas se reuniram ao entorno de Jesus. Versículo 21. Quando os seus familiares ouviram falar disso, então quer dizer, uns vão até Jesus para ouvi-lo e outros ouviram falar porque não estavam próximos de Jesus. A família espiritual de Jesus é aquela que quer ouvir Jesus, que tem sede de Jesus, que procura estar onde ele está para ouvi-lo, para se submeter, para obedecê-lo. Eles têm um contato com Deus, um contato com Jesus de primeira mão. Eles querem ouvir Jesus diretamente, sem intermediários. E quando eu falo disso, eu não estou fazendo nenhuma apologia a reuniões como essas aqui. Que às vezes alguém poderia dizer, tá vendo? Os espirituais, aqueles que Jesus chamou de sua família, são as pessoas que querem estar onde ele está, que param para ouvi-lo. Por isso vocês têm que estar aqui no domingo, para ouvir Jesus. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, na verdade, o contrário. Se o seu contato com Deus durante a semana é baseado, se a sua experiência com Deus, a referência dessa experiência, ela conta somente com a reunião de domingo, a sua vida espiritual está arruinada. Essas nossas reuniões aqui não são o suficiente para te alimentar espiritualmente. E é isso que eu quero dizer, que você precisa ter um contato direto com Jesus, em primeira mão com Jesus.
Você não pode ter contato com a palavra de Deus, você não pode ter contato com a Escritura Sagrada apenas através daquilo que eu falo aqui, das minhas interpretações, das minhas percepções da Bíblia. Você tem que entrar em contato com o texto. Você precisa ler, você precisa buscar, pedir a Deus para que Ele ilumine a sua vida e chegar às suas conclusões. Você precisa ter as suas experiências com Deus sem intermediários, sem ninguém mediando isso para você. É você e Deus. Muitas pessoas ficam dependentes de alguém que faça as coisas por elas, alguém que ore por elas, alguém que leia e explique por elas, alguém que estude por elas. Você tem a chance, e esse é um dos efeitos da obra de Cristo, que abriu para você um novo caminho para você ir diretamente até Deus. E você pode, por sua conta, buscar a Deus. Isso significa que nós precisamos parar para ouvir Jesus. Isso significa que, tem pais aqui no nosso grupo, que você precisa ensinar os seus filhos, a sua filha, a buscar a Jesus, a ouvir a Jesus, a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Eu ouvi uma vez num filme uma frase dizendo que Deus tem filhos e não netos. O que isso significa? Significa que muitos filhos de cristãos acham que possuem um relacionamento com Deus porque os seus pais possuem um relacionamento com Deus. Mas Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não adianta você ser filho de um filho de Deus. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa ser filha de Deus. Você precisa, por conta própria, individualmente, aqui tem um aspecto individual, buscar a Deus, pessoalmente buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Já a família natural de Jesus, eles não estavam fazendo isso nesse momento. O relacionamento que eles tinham com Jesus era indireto, era de segunda mão. Eles ouviram falar de Jesus. A nossa ambição é ouvir Jesus, é ir diretamente até Jesus. Uma segunda diferença entre essas duas famílias de Jesus que eu percebo aqui no texto é que a família espiritual queria acompanhá-lo. Onde Jesus estava, essa multidão, os seus discípulos estavam. Por onde Jesus ia, eles iam, porque eles queriam estar onde Jesus estava. Enquanto a sua família natural queria que ele, Jesus, a acompanhasse. Olha só o versículo 20 mais uma vez. E novamente reuniu-se ali uma multidão, porque onde Jesus estava, a multidão chegava. Onde Jesus ia, pessoas se reuniam para ouvi-lo. Quando os seus familiares, o verso 21, quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele. A Nova Versão Transformadora diz, e tentaram impedi-lo de continuar. Os familiares de Jesus foram até onde ele estava para tentar trazer ele de volta. Ao invés de acompanhá-lo, de seguir os seus passos, eles queriam inverter, queria que Jesus seguisse os passos deles, que Jesus os acompanhasse de volta para Nazaré. A família espiritual tem prazer na presença de Deus, tem prazer na presença de Jesus. Os discípulos deixaram tudo para trás para seguir Jesus, para acompanhá-lo. As multidões o acompanhavam, como eu disse, alguns por interesse e outros legitimamente. Tem uma música que a gente cantava na igreja na minha infância, eu lembro, que a música ela dizia assim, eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. Ela falava, de longe eu não quero te adorar, leva-me para onde estás. Que é essa ideia, eu só quero estar onde tu estás. Não faz sentido estar num lugar onde Jesus não está. É o que Pedro disse para ele quando alguns dessa multidão começaram a ir embora. Pedro vai dizer para Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, não faz sentido se afastar do Senhor, porque o Senhor é a fonte da minha vida. Eu não tenho para onde ir fora da sua presença.
Então, essa era a família espiritual de Jesus que queria estar onde ele estava. E aí, cabe aqui uma pergunta. Nós somos assim? Nós nos interessamos por Jesus a esse ponto? Nós queremos estar onde ele está, como os discípulos faziam? E isso implica, estar onde Jesus está, implica estar com as pessoas que Jesus gosta de estar. E as pessoas com quem Jesus andava nem sempre eram pessoas agradáveis. Jesus era, na verdade, muito mal acompanhado. Jesus vivia acompanhado de publicanos, aqueles funcionários públicos que eram tidos como traidores do povo de Deus. Jesus vivia acompanhado de pecadores, de beberrões, de prostitutas. Estar onde Jesus está significa olhar para as pessoas como Jesus olharia. Valorizar as pessoas que Jesus valorizava. Analisar a realidade como Jesus analisava. Por isso nós precisamos ver se nós realmente queremos estar onde ele está. É possível que a família de Jesus, os familiares de Jesus, a família natural de Jesus, estivesse preocupada com ele aqui, justamente porque ele estava acompanhado de um monte de pessoas de índole duvidosa, de pessoas às vezes perigosas, de pessoas consideradas traidores de Israel. Então, incomodava. É possível que os familiares de Jesus estivessem preocupados com ele. E às vezes nós somos assim. Nós queremos nos preservar. Nós não queremos nos comprometer com Jesus a ponto de sermos taxados pelas pessoas. Então, eu me comprometo com Jesus, mas eu tento pegar leve, porque senão os religiosos, as pessoas vão começar a me taxar, vão começar a falar mal de mim. O que a minha família vai pensar se eu começar a ficar parecido demais com Jesus, se eu começar a dar bola demais para certo tipo de gente? O que vão dizer de mim se eu começar a andar com certo tipo de pessoa para falar de Jesus para essa pessoa? Eles vão achar que eu pertenço ao grupo dela. Então, nós começamos a nos afastar justamente por esse medo. E, desse modo, não fazemos o que Jesus gostaria. O que nós precisamos dizer é: Senhor, onde o Senhor vai? Eu quero te acompanhar. Por onde o Senhor for, eu vou. Onde o Senhor entrar, eu entro. De onde o Senhor sair, eu saio. Porque o meu desejo é te acompanhar. Eu sou o seu seguidor e não o contrário. Nós é que seguimos Jesus, não ele que nos segue. Como era o objetivo da sua família natural aqui nesse momento, que queria que a agenda de Jesus se adequasse à agenda deles. Eles olhavam para Jesus e diziam: não, agora está na hora de você parar. Para com isso. Para de ficar andando com essa multidão aí. Não está dando certo isso. Queriam enquadrar Jesus aos seus gostos e ao seu tempo. Essa postura a gente não pode ter. A terceira diferença que eu percebo aqui no texto entre as duas famílias, a família natural de Jesus e a família espiritual, é que a família da fé, essa comunidade de Jesus, essa família espiritual, ela ficava admirada com a autoridade de Jesus. Marcos 1, 22 vai falar sobre isso. E a família natural de Jesus, os seus familiares, acabavam, assim como os religiosos na época, querendo impedir Jesus. Olha só o que Marcos 1, 22 diz. Todos, e aí está falando da multidão, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam a lei de Deus de modo vazio, como quem tinha autoridade. E as multidões ficavam impressionadas com essa forma de Jesus ensinar. Ele ensinava e na sequência expulsava um demônio e depois já curava uma pessoa e fazia um bem para alguém. Jesus ensinava se preocupando com as pessoas, não era um ensino vazio. E isso chamava a atenção das multidões. Não era como o ensino dos líderes religiosos da época, que só colocava peso sobre as pessoas e não estava nem aí. Era só regra em cima de regra e não havia preocupação legítima com as pessoas. E é óbvio que a multidão percebeu isso. Por outro lado, a gente vê os mestres da lei, no versículo 22 do capítulo 3, fazendo o quê? Olha o que diz. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele, Jesus, está com Belzebu. Belzebu era o príncipe dos demônios. Olha só o que esse povo está dizendo. Eles estão dizendo que Jesus está possesso do principal demônio que existia.
Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Eles estavam difamando Jesus para parar o ministério de Jesus. Eles estavam querendo dizer assim, vocês estão indo acompanhar Jesus, saibam que ele é um cara possesso. Essas coisas que ele faz aí, esses milagres que ele faz porque ele está cheio do demônio. Ele tem um capetão dentro dele, é por isso que ele expulsa os capetinhos, porque o capetão maior manda os capetinhos embora. Era isso que eles diziam acerca de Jesus. E a gente vê que por um momento a família, os familiares de Jesus, a família natural de Jesus, começou a concordar com o fato de que Jesus tinha que ser paralisado. Os fariseus, os mestres da lei, queriam parar Jesus pelo ódio que eles tinham de Jesus. A família natural de Jesus também queria parar Jesus, mas por uma preocupação, por um amor que eles tinham por ele. Mas ambos queriam parar Jesus, um por um motivo, outro por outro. Mas ambos queriam parar Jesus. Já a família espiritual, os seguidores de Jesus, eles se deliciavam nas suas palavras. Jesus excedia os mestres da lei, ele era superior a eles, Jesus era incomparável nas coisas que ele falava, na forma como ele agia. A família natural de Jesus parece ter esquecido o que Jesus disse quando ele tinha 12 anos para sua mãe. Ela estava procurando Jesus, Maria procurando onde Jesus estava no templo. E ele falou para ela, você não sabia que eu deveria cuidar das coisas do meu pai, dos negócios do meu pai? Parece que os familiares de Jesus se esqueceram dessa missão de Jesus, que Jesus veio para cuidar das coisas do Pai, das coisas de Deus. E é interessante como nós também, às vezes, queremos atrapalhar a obra que Deus está fazendo. Jesus começa a fazer uma coisa e nós começamos a nos preocupar com o que ele está fazendo na nossa vida ou na vida de outra pessoa e a gente quer parar. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Uma situação caiu no seu colo, uma dificuldade talvez, e você olha para Deus e fala, Senhor, é o Senhor que está fazendo isso? Para, não está dando certo. Essa situação aqui, esse problema, o Senhor acha que eu devo passar por isso? O Senhor está trabalhando na minha vida através disso? Então, para com isso. O Senhor perdeu a cabeça? Eu não posso passar por isso, eu não tenho condição de passar por isso. Não pode uma coisa dessa. Às vezes algo acontece com alguém que você ama, alguém perto de você, e você olha essa situação e pensa, Jesus, o Senhor está errado, não está na hora do Senhor fazer isso. A gente não está preparado para essa coisa agora. Às vezes nós também queremos, assim como a família natural de Jesus, queremos, por algum motivo, impedir Jesus de fazer a sua obra nas nossas vidas. Outra coisa agora para a qual eu chamo a atenção de vocês, uma outra diferença que existe entre as duas famílias, a quarta diferença, é que a família espiritual, a comunidade da fé, os seguidores de Jesus, essa família considerava Jesus como filho de Deus. Pedro, certa vez, olhou para Jesus e disse, Tu és o Cristo, filho de Deus. Considerava Jesus alguém divino, o filho do Deus vivo. Enquanto a sua família natural, se já considerou Jesus filho de Deus, nesse momento, aparentemente, eles estavam num momento de dúvida. E acontece, gente. Pode acontecer com qualquer um. João 7 vai dizer que nem os seus irmãos, nem os irmãos de Jesus, criam nele. É o que vai dizer João capítulo 7. É possível, por mais que Maria seja um exemplo de fé, por mais que ela tenha sido usada por Deus, é possível que até mesmo ela tenha passado por um momento de dúvida no seu coração. A gente vê isso acontecendo com João Batista, por exemplo. João Batista, quando batizou Jesus, quando Jesus chegou até ele para ser batizado, João Batista falou para ele, não, eu não sou digno de te batizar, eu é que deveria ser batizado pelo Senhor. João Batista olhou para Jesus e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí o tempo passou e teve um momento que João Batista pediu para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar a Jesus assim, o Senhor é mesmo aquele que deveria vir?
ou nós devemos esperar outro? Quer dizer, houve um momento de dúvida. Por mais que no início João Batista tinha certeza de quem Jesus era, chegou um momento na vida que ele começou a duvidar. Será que é? E é possível que os familiares de Jesus também tenham passado por esse momento de dúvida. Então, a família de Jesus, a família espiritual de Jesus, considerava Jesus como Deus, mas a família natural de Jesus o considerava um fanático. Veja o texto aí, é isso que está dizendo. Ele está fora de si. Vamos lá trazer ele de volta, porque ele está fora de si. Não está dizendo que Jesus é um louco, um maluco, mas é no sentido de ele ficou um fanático. Ele colocou esse negócio aí de filho de Deus na cabeça e agora ele vive com isso. Ele vive ajudando as pessoas, agora ele não se preocupa mais com descanso. Ele só se preocupa com os outros e está sempre cheio de gente ao redor dele. O menino vai morrer, ele vai cair morto aí, ó. Ou talvez até uma preocupação política, ele está chamando a atenção demais. Daqui a pouco, os líderes religiosos, políticos, vão prender ele e vão fazer alguma coisa de ruim com ele. Então, até por uma preocupação, eles começaram a tentar impedir Jesus. O cara ficou fanático, ele ficou doido. E é interessante como aqueles que deveriam compreender, a gente está falando dos familiares, né? A nossa família natural. Eu falei aqui como a nossa família é um lugar de segurança, onde a gente pode conversar, falar dos nossos problemas. E é interessante como aqui essa família que deveria amparar e apoiar Jesus em todo o seu ministério, chega um momento que eles passam por uma dúvida e será que é isso mesmo? Vamos lá parar ele? Tá demais. E até mesmo eles se tornam um empecilho, a sua própria família se torna um empecilho para o seu ministério. E quando a gente olha ao nosso entorno, parece que a gente passa por algo parecido. Quantas pessoas vocês conhecem que dizem conhecer a Jesus, que dizem servir a Jesus? Quase que eles se apropriam como se Jesus fosse propriedade exclusiva deles, de determinado segmento. Quantas pessoas que são assim, que dizem conhecer a Deus, que agem de um modo completamente oposto ao modo que Jesus agiria, que falam coisas completamente opostas às coisas que Jesus diria, que defendem coisas opostas ao que Jesus defenderia. Pessoas que dizem seguir Jesus e que, na verdade, se tornam um empecilho para a obra de Deus. Eu digo, eu sou servo de Deus, mas as minhas atitudes me colocam como um impedimento à obra de Deus. Nós conhecemos pessoas assim, isso se essas pessoas não forem, vez ou outra, nós mesmos, nos colocando como um empecilho para a obra de Deus. Nós precisamos agir como Jesus. E quando agirmos como Jesus, é possível que você também seja tido como fanático. É possível que alguém diga para você, nossa, mas ele está fora de si, ela está fora de si. Agora o negócio dela, o negócio dele é só falar de Jesus e querer agradar a Deus e dizer que faz o que Jesus faria. Ninguém vive desse jeito, a gente tem que parar essa pessoa. É possível que nós passemos por isso quando nós nos decidirmos viver como Jesus de forma fiel. E para terminar, meus queridos, a última diferença entre as duas famílias, a natural, os familiares de Jesus, e a família espiritual, dos seguidores de Jesus, a última diferença é que a família espiritual estava do lado de dentro, enquanto a sua família natural, os seus familiares, estavam do lado de fora. Olha só o que diz o verso 32 em diante. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Os familiares de Jesus não eram os primeiros a andar com Jesus. Não eram os primeiros a estarem na presença de Jesus. Em geral, eles estavam em outro lugar. Eles estavam do lado de fora. Jesus diz no verso 33, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele mesmo dá a resposta no 34. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor. Olhou para os que tinham proximidade com ele e disse, esses são a minha mãe
minha irmã e meus irmãos. Minha família são esses que estão perto de mim, os que me acompanham. Jesus considerava sua família os que estavam no seio dele, na intimidade dele. Esses que tinham prazer em andar com ele, que valorizavam a sua presença, que valorizavam a sua voz, o tempo para ouvi-lo. Esses que estavam com ele o tempo todo. Nós somos íntimos de Jesus. Você é íntimo de Jesus e ele é íntimo para você. Jesus é o seu principal confidente. Vocês trocam segredos. Você fala para Jesus aquilo que está no seu coração e você para ouvir o que Jesus tem a dizer para você. Vocês gastam tempo juntos. Você procura desenvolver essa amizade, porque é isso que Deus quer ter conosco, amizade. Você gasta tempo no desenvolvimento dessa amizade com Deus. Você tem um tempo de devocional, você lê a palavra de Deus, você para orar, você conversa com Deus. Durante o seu dia as coisas vão acontecendo e você vai cochichando, vai conversando com Deus, vai sussurrando, vai falando com Ele. Jesus faz parte do seu dia ou Ele é uma pessoa que você tem contato com Ele de segunda mão? Você ouviu falar sobre Ele. Jesus é uma pessoa muito boa, Jesus é Deus. Jesus é ótimo, como você sabe? Eu soube. A minha filha vai na igreja e eu soube por ela. A minha mãe vai na igreja e eu soube, eu aprendi que Jesus é uma pessoa boa. Meu primo, meu irmão vai. Você precisa ter esse conhecimento. Você precisa desenvolver essa relação. Você precisa ter essa proximidade com Jesus. Parte de você. Você ir atrás, você procurar. Porque Ele está de braços abertos para te receber no momento que você for. Mas Ele quer essa proximidade. E é óbvio, assim, o meu temor é que nós estejamos, vez ou outra da nossa vida, fazendo a obra de Deus, seguindo Jesus do lado de fora. Nós falamos de Jesus, nós cantamos músicas sobre Jesus, mas nós vivemos na periferia. Jesus está num recinto, nós estamos em outro. Nós falamos sobre uma pessoa da qual nós nem conhecemos direito. Um relacionamento de segunda mão, derivativo. Eu sei porque eu ouvi de alguém. Eu não sei porque eu tive experiências com ele. Eu sei porque eu ouvi de alguém que teve. E nós precisamos urgentemente buscar essa proximidade com Cristo. E como saber? Que eu falei para a gente ir comparando, né? Será que eu estou mais parecido com a família natural de Jesus, que nesse momento estava mais distante? Ou eu estou parecido com a família espiritual que estava o tempo todo ao redor de Jesus? Como saber como nós estamos e a qual família nós pertencemos? O versículo 35 diz: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como nós sabemos se nós somos da família de Cristo? Se nós fazemos a vontade dele. Esse é o critério. Nós fazemos a vontade de Deus? Se sim, Jesus nos considera seus familiares. Jesus nos considera íntimos dele. Olha que privilégio. Se não, se nós estamos falhando nos diversos critérios que eu apontei aqui, nós precisamos procurar restaurar essa relação. E essa é a notícia boa. A notícia boa é que os familiares de Jesus, nesse momento, estavam distantes de Jesus. Estavam do lado de fora. Ouviam falar de Jesus pelas outras pessoas. Eles não acompanhavam Jesus. Mas chegou um momento em que eles se uniram novamente a Jesus. Os seus irmãos creram nele. A sua família se tornou uma família dedicada a Ele, a esse Jesus que é Cristo, que é Deus. A sua família se uniu à família espiritual e juntos passaram a proclamar o Evangelho. E ainda há tempo para você. Se você olha para a sua vida e a sua análise é: eu estou hoje do lado de fora. Eu estou hoje distante de Jesus, porque eu estou vivendo um tempo onde eu não tenho nem vontade. Esse negócio que você falou aí, Vinícius, de ler a Bíblia, de orar, nem vontade disso eu estou tendo.
A notícia boa é que Deus pode restaurar essa relação. Quando essa relação com Deus se rompe, ela se rompe por nossa causa, não é por causa dele. Ele sempre está lá, nos esperando. Nós é que nos afastamos. E é Ele quem tem poder para colocar em você essa vontade, esse desejo para ser íntimo dele, para conversar com ele, para acompanhá-lo o tempo todo. Eu quero convidar você a orar agora e pedir a Deus para que Ele faça essa obra na sua vida, para que Ele te traga para perto dele, para que Ele desperte em você o desejo de buscá-lo, para que você tenha experiências com Ele, você, as suas experiências com Deus. Senhor Deus, nós oramos a Ti, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas e pedimos ao Senhor para que o Senhor faça uma análise de quem nós somos. O Senhor nos conhece muito bem. O Senhor sabe a distância que nós temos do Senhor. O Senhor sabe medir isso. O Senhor sabe que em tantos momentos nós nos sentimos próximos, nós estamos empolgados, nós queremos estar onde o Senhor está, nós queremos ouvir a Sua voz, nós estamos querendo amar as pessoas como o Senhor ama, mas em tantos outros, Senhor, parece que há um distanciamento, parece que há um esfriamento, nós não queremos orar, nós não queremos ouvir a Sua voz, nós não queremos ler a Sua palavra, nós não queremos nos reunir com as pessoas que se reúnem no Seu nome. Nós passamos por um momento de esfriamento. E se essa é a nossa situação agora, Senhor Deus, restaura-nos. Restaura a vida, restaura o interesse, restaura, Senhor Deus, aquilo que nos move para ir até o Senhor, para que mais uma vez nós estejamos motivados a Te buscar, para que mais uma vez nós estejamos motivados a estudar a Sua palavra, para que mais uma vez nós estejamos motivados a tomar um tempo, a dedicar tempo ao Senhor, um tempo exclusivo ao Senhor, para que nós tenhamos as nossas experiências com o Senhor. Chega de apenas ouvir o que o Senhor faz na vida de outras pessoas. Nós queremos testemunhar daquilo que o Senhor faz em nós, através de nós, conosco, nas nossas vidas, na nossa comunidade, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a buscá-lo de todo o nosso coração. Para a Sua glória que pedimos isso, em Teu nome, Senhor. Amém.